Bom dia, pessoal. Estamos aqui no mais um dia de luta. Já armei o circo todo aqui. Bom, hoje eu ia começar trocando este cara aqui, um alternador Bosch antigo, 35 amperes, por esse cara aqui. É um alternador marca Eu. O pessoal chama de chinês. De 55 amperes. Como eu já falei antes, eu ia fazer a substituição porque esse cara aqui tá com barulho de rolamento e a luzinha tá demorando um pouco para apagar, o que pode ser um problema na placa de diodos. A manutenção não é cara, mas não vale a pena, já que o alternador novo também foi bem barato. Então aqui o custo mínimo entre mão de obra e peças, inicialmente só para trocar rolamentos e limpar e trocar as escovas, seria de R$ 120. Qualquer coisinha a mais poderia chegar fácil aí nos R$ 250. Eu preferi comprar o alternador novo, paguei R$ 220 pelo Mercado Livre, porque todo mundo pode falar, pô, não, mas o Bosch é melhor. Realmente, Bosch era melhor. Era porque hoje em dia não tem mais peça original para reposição. Se tem, custa muito caro. Então o que tem aí em qualquer autoelétrico de manutenção padrão é peça chinesa. Então, chinês por chinês, eu coloco um equipamento novo e fico com esse ainda guardado aí de backup. Então eu ia começar por ele. Esse carro, por ser modelo antigo, modelo com dínamo ainda, ele preserva a fiação original do dínamo. Pelo que eu estudei um pouco, pelo que eu li a respeito, não é recomendado manter essa fiação. Ela é muito fina, então eu vou fazer um positivo com cabo 16 milímetros. Esse aqui eu nem sei, parece ser um cabo 6 ou 10. Então eu ainda não tenho cabo, já tenho os conectores, mas isso vai ficar para outro dia, porque para eu trocar esse cara eu preciso desmontar tudo. Então preciso desmontar a capela, preciso desmontar provavelmente o coletor de admissão, preciso tirar a tampa. Mas quando eu for colocar o coletor da injeção, provavelmente eu vou ter que desmontar de novo tudo isso para tirar esse coletor que está aqui. Eu não sei se ele passa aqui pela torre do alternador, então eu decidi não desmontar duas vezes, porque senão eu ia ter que desmontar metade do motor agora e remontar, e quando fosse fazer o coletor da injeção e remover esse daqui, eu ia ter que fazer novamente, desmontar metade do motor. Então eu decidi deixar tudo por uma tocada só. Então hoje o objetivo pra gente não perder tempo, né? Não posso perder dia que eu tenho disponível, que não são muitos para fazer isso. Não posso perder a chance de fazer. Então eu vou mexer com o chicote, vou começar a soldar os conectores. É ruim porque o ideal é você ter todo o coletor montado, os injetores, todos os sensores colocados, para você fazer o encaminhamento correto, na distância correta, né? Não deixar sobra de fios de mais nem de menos. Então eu vou dividir esse chicote, ainda falta alguns fios aqui, né, de negativo. Eu vou dividir esse chicote, já tentar fazer os encaminhamentos aqui ao redor do motor e já começar a conectorizar, né, o chicote, deixando pronto pra gente montar o coletor de injeção. Mas falta, como sempre, falta alguma coisa. Então eu encomendei o conector da sonda, que é o que está faltando,
e não chegou ainda, então esse eu não vou conseguir conectorizar hoje. E também não sei se eu vou conseguir passar os negativos que estão precisando, né, pro chicote. Mas vamos começar. E aí a gente vê onde dá, beleza? Até mais. Bom, pessoal, 4 e fumacinhas da tarde já. Evolução lenta. Acaba tendo que parar de vez em quando pra esticar as canelas e outra. Vai aparecendo pequenas dúvidas no meio do caminho, a gente acaba tendo que perguntar pra quem sabe, né? O Google. Não tem muito pra onde correr, não. Enfim, uma das dificuldades aqui é o seguinte: como o motor tá montado ainda carburado, a gente acaba tendo que pensar aí em 3D para fazer os encaminhamentos, né? Então eu já conectorizei os injetores, sensor de ar, já fiz uma cagadinha, né? Então o positivo aqui dos bicos aqui que vem lá do relé, acabei cortando um pouco curto. Então, na verdade é só não desesperar, porque aqui nesse montinho aqui eu ainda tenho que passar este cara, por exemplo, que é o positivo da bobina, e aí acaba que ele vai passar por aqui, então ainda dá para fazer a conexão, né? Eu não estou fazendo varal como o pessoal, algumas pessoas costumam fazer aí, ou seja, um único fio em todos os bicos, né, por exemplo. Então eu faço sempre um fio para cada bico, né, de fiozinho de espessura um pouco mais fino, e conectando no fio mais grosso, que é o que vai lá para dentro do carro no relé. Apesar de ser cedo ainda, deu uma chuva do caramba, tá quase de noite, tá dando raio pra caramba, trovão, já não tá dando pra enxergar muito bem, então tá meio que na hora de parar. Uma das dificuldades que vai aparecendo, né, essa dificuldade eu senti também ao fazer o chicote na Pandu, é que algumas coisas, por mais que óbvias, para quem nunca fez, acaba sendo na tentativa e erro. O caso dos sensores, por exemplo, sensor de temperatura de ar, por exemplo, né? Então, vamos lá, comprei os conectores no Mercado Livre, foi o lugar mais barato que eu achei. Conectores muito bons, não sei se dá pra ver. Meu Deus, tem o símbolozinho da Volkswagen, então ou veio Volkswagen ou veio AMP, às vezes vem Ford, mas tudo material de primeiríssima linha, né? Comprei daquela TC Conectores, deixa eu ver se tem algum aqui. Eles vêm nessa embalagenzinha aqui. Então, olha lá, dá pra ver o Volkswagen ali, né? E são conectores muito bons. Só que quando você compra, a pessoa que vai vender, como sempre, falta aquele algo a mais, aquele 2 segundos de boa vontade do cara virar pra você e falar: olha, você quer que eu mando cor diferente? Você quer que... Pra que são os conectores? É pra injetor? É pra sensor? Então, por exemplo, no outro Fusca eu tomei o cuidado. Então, o sensor de temperatura de óleo, que o sensor é azul, o conector também é azul. O sensor de temperatura do ar é preto e o conector também é preto. Os injetores
são laranja ou enfim de outra cor, então os conectores também são laranja. Então acaba que quem vende não pergunta, a gente também não fala, principalmente via Mercado Livre, e acaba que fica tudo por aí mesmo. Então o cara mandou tudo preto. Esse é um problema. O outro problema é o seguinte. Então aqui, por exemplo, no conector de temperatura do ar, a gente tem um fio azul e um vermelho. Bom, entende-se o quê? Que o vermelho é o positivo e o azul, seja o que for, é o sinal do módulo ou qualquer coisa assim, ou negativo, né? Então aí o que eu fiz? No sensor propriamente dito não tem discriminação de positivo e negativo. No manual também não fala nada de positivo e negativo, ou de negativo pelo menos. Quando eu falo positivo e negativo, aí dá para entender uma discriminação entre um e outro. Não tem discriminação nenhuma. Se é positivo, se é negativo, se é sinal, o que é. Então a gente acaba ficando perdido nessa hora. Você vai procurar na internet, também não tem. Você vai falar com quem já fez uma ou outra vez, o cara também não sabe dizer. A resposta que eu tive foi o seguinte: cara, você liga, se tiver errado, por exemplo, na temperatura do ar, ele vai marcar a temperatura negativa. Aí você vai lá e inverte. Pô, mas eu já fiz o chicote, eu não quero errar, eu quero fazer certo. Bom, então por eliminação aqui, o que eu fiz? Eu adotei a mesma posição nos injetores. Felizmente tem discriminação do que é positivo e do que é o fio de controle do módulo. Como os conectores são iguais, eu adotei o mesmo posicionamento aqui. O que deu? Aqui no vermelho seria positivo, digamos assim, o fio de controle do módulo, e no azul o negativo, nesse caso aqui o negativo da bateria. O TPS tudo bem, ele é um pouco mais, como cada fio tem realmente uma função, ele vem bem discriminadinho, né, o que é o que. Mas aí quando você pega o conector, apesar do conector ter vindo errado, você pega o conector, por exemplo, amarelo, azul e vermelho. Bom, vamos entender sempre da mesma forma. Eu já parto do pressuposto que o vermelho seria um positivo, alguma coisa assim. O azul talvez um negativo. Aí quando a gente vai montar o conector, o que acontece? Acontece semelhante ao que aconteceu aqui no conector da bobina. Então vamos lá. O positivo direto ficou no amarelo, baseado na posição da própria bobina, né? Então, putz, custava o vermelho ficar com o vermelho aqui, né? Então ficou assim: o positivo no amarelo, o fio de controle de sinal do módulo no meio aqui no azul, tudo bem. E o negativo, que nesse caso aqui é um negativo chassi ou motor, no vermelho. Então, quando você vai fazer manutenção, aí você abre o chicote aqui pertinho para dar uma olhada. Você fala, pô, vermelho, então esse aqui que é o positivo que tá vindo lá do relé, né? Beleza. Só que aí 2 centímetros para cá você descobre que ele é na verdade ele é o terra. Então, putz, é difícil. A gente já não tem toda a experiência nem todo o conhecimento do mundo, e trabalhar com esse tipo de material aqui fica difícil. No meu entendimento, isso aqui é genérico. Então você compra para fazer manutenção em qualquer carro. Não sei se tem modelo
específico, né, onde o fio aqui é de outra cor, invertido e tal. Mas isso aqui foi o que me foi enviado, então você tem que conviver com esse tipo de coisa aqui. E o Pedrão tá nervoso, tô achando que vai cair mais água ainda e não vai dar pra eu continuar aqui. Já tá miando já, não tem mais muito o que fazer. E a partir de agora é onde começa a fazer cagada, né? Se é que eu já não fiz aqui, porque chega uma hora que você já começa a ver elefante cor-de-rosa, que a hora que você começa a olhar para essas cores aqui, já não tá entendendo mais nada. Enfim, essa é a dificuldade. Então agora, por exemplo, para vocês entenderem, aliás, esse é o distribuidor que eu comprei, distribuidor chinês, marca Euro, acho que é, ou Badarosca, sei lá. É o que tinha, veio desses caras aqui, All Parts. Deve ser um lixo, mas é o que tem para reposição. Então eu tentei ver a janela maior aqui, depois eu vou abrir para dar uma olhada, para mostrar para vocês aí, mas não cheguei a uma conclusão não. O acabamento é muito bom, pelo menos o acabamento externo, não sei a qualidade das peças, mas vamos lá. Então dá pra ver aí, ó, positivo e negativo e sinal no meio, né? Beleza. Aí quando você vai ver a cor dos fios, né? De novo. Invertidão lá. Vermelho no negativo, amarelo no positivo e o azul no final. Vai se fazer o que? Vai ficar assim mesmo, né? A gente tenta seguir o mínimo aqui de padrão de cores, né? Mas o cara que fabrica tá cagando e andando. Beleza? Vamos abrir ele aqui pra ver, pra mostrar dentro. Bom, paguei 100 pilas. Já vem com um rotor. Só de olhar ele já oxida. Mas qualquer coisa eu tenho um original aí que eu tinha comprado para pôr na injeção da Kombi. A gente monta com ele. Então por dentro ele é assim. Esses distribuidores eles não tem nada dentro mesmo, só a bandeja de janelas aqui, né? E eu não me lembro a posição do eixo lá no motor quando está em PMS no cilindro 1. Eu acho que é assim mesmo. Então ele seria, vou tentar virar ele aqui. Essa janela aqui deveria ser a maior, né? E ela deveria ficar aqui assim, no comecinho aí no meio do sensor, né? Mas até onde eu percebo visualmente, são todas as janelas iguais. Também não tem um furinho para dizer o que é o que. Diz o cara que me vendeu que já vendeu mais de, sei lá, 100 peças e que nenhum retornou. Então assim, entendo que é uma peça de reposição. O sistema da Kombi original é sequencial, então ele precisa da porta de referência. Bom, se funcionou no sistema operacional, sistema original, tem que funcionar aqui também, já que eu estou fazendo um esquema de conexão aí para usar o semi-sequencial. Beleza? Então é isso aí, vamos continuar matando as onças aqui. Até já. Bom pessoal, esse aqui é o último conector de hoje. Pra mim é o mais difícil de fazer, porque é o do sensor de rotação, né, do distribuidor. Então
Então ele vem com esse cabo manga aqui, né? E aí na verdade você não deve, você deve usar o cabo o mais isolado possível, né? E tentar fazer uma boa solda aqui. A minha não ficou lá aquelas coisas, mas foi o que deu. E deixar o mais curto possível aqui o cabo do... O ideal seria que esse cabo estivesse dentro deste conector. Então eu tentei deixar o mínimo possível aqui de distância. Menos que isso é quase, com a habilidade que eu tenho pelo menos, é quase impossível de conseguir um bom espaço para poder fazer a solda. Bom, é isso aí. Até mais. Bom, pessoal, fim do dia, cansado, já sem paciência, a gente faz cagada, né? Eu fiz uma aqui que eu esqueci de colocar o termorretrátil de acabamento aqui. E como eu cortei curto, se eu for cortar e refazer a conexão, vai ficar quase aqui em cima, quase impossível de soldar. Então, paciência para agora eu não tenho para fazer isso. Vou deixar para amanhã. De repente eu desenrolo essa cagadinha aí. Dá para seguir em diante aqui? Dá. Mas ele é o conector que fica mais exposto aqui na questão de acabamento. Se aqui eu fizer com fita isolante e os outros todos com termorretrátil, como eu já fiz aqui, né? Aí não faz sentido. Então provavelmente amanhã eu vou ter que refazer esse conector aqui, se eu não tiver que comprar outro conector desse. Mas já vou pedir mesmo o conector da sonda e o TPS que veio errado, então um a mais, um a menos, faz parte. Beleza, pessoal? Então, até amanhã. E aí, pessoal? Bom, 3 e pouco da tarde, dia 2. O chicote aqui tá praticamente todo conectorizado já. Ficou faltando ligar os positivos aqui. Dá pra ver que tá solto ainda aqui, ó, dos injetores, né? E eu isolei aqui também todos os positivos, né? Ver lá do relé que eu não liguei ainda. Não precisava isolar porque lá dentro está sem o fusível ainda, mas eu isolei. Porque vai que, né? Sei lá. E eu vou deixar para fazer depois esse cara aqui, porque quando desmontar a capela aí fica mais fácil para soldar, né? Idem os injetores desse lado aqui, que eu ainda não conectei, vai lá no mesmo maço de cabos aqui. Muitas dúvidas, né? Muitas dificuldades, como sempre, principalmente na questão dos sensores, né? A gente não sabe, como eu já falei antes, o que é positivo e negativo, e aí pode ficar ligado errado. Eu acredito que não vai dar nenhum problema, já aconteceu comigo. A única coisa é que o sinal fica negativo lá no módulo, né? Então aqui eu dividi, né? Já tá mais ou menos dividido aqui, não sei se dá pra ver o que vai lá pro lado direito e o que fica aqui do lado esquerdo. Então aqui a gente tem atuador de marcha lenta. Esse aqui é bobina. Temperatura do ar, TPS e
Sensor de rotação do alternador. Eu não troquei o conector, tá, pessoal? Hoje eu fui, até comprei outro conector, mas eu ia ter dificuldade em colocar o termorretrátil que eu tenho aqui. Eu até testei aí, medi, fiz algumas coisas aí pra ver se o que eu ia fazer, mas não ia dar pra fazer o que eu tava imaginando fazer. E o que eu comprei é pior do que esse aí, né? É maior aqui ainda. E aí é que não ia rolar mesmo o termorretrátil aqui para fazer o acabamento junto com o corrugado que eu costumo utilizar. Comprei também o do TPS, né, que não veio veio, mas veio errado, né, no pacote lá que eu comprei do Mercado Livre. Veio esse cara aqui, comprei um conector, não sei se vai dar pra ver aí, da marca Amp, R$15 mais pobre. 15 não, 15 foi o outro, esse aqui acho que foi 22 reais. Eu não lembro, um foi 22 reais, o outro foi 15, não lembro qual foi qual. O que tá faltando aqui agora, nesse retalho aqui de chicote, vai a sonda. Então a gente tem dois negativos aqui, um negativo da bobina, um negativo da bateria, desculpa, um negativo do chassi, motor, sinal do módulo e positivo relé. É muito difícil fazer o chicote pensando aí em 3D, mas eu até ia desistir, mas tentei adiantar para adiantar o expediente quando for montar, né? Eu vou ter 2 dias só para passar de fato da carburação para injeção. Então, quanto mais eu adiantar nessa fase, menos tempo o carro fica parado e sobra um tempo pra gente tratar dos problemas não planejados, né? Então agora o que está faltando para de fato dar partida na injeção? Preciso trabalhar um pouco lá na frente, preciso tirar o tanque. O tanque desse carro é muito ruim, ele sempre foi enferrujado. Eu vou dar uma limpada nele. Ele é enferrujado por dentro e por fora, então eu vou ter que dar uma limpada nele. Preciso trocar a boia. Eu comprei, como esse tanque é usado e soldar tanque usado sempre há um risco e um preconceito, então eu preciso fazer o retorno pro tanque. Então o que eu fiz? Eu comprei uma boia com retorno dos modelos mais novos para poder... Eu vou fazer o retorno pela boia, o que seria o pescador, né? Para os modelos mais novos, nesse carro aqui vai ser o retorno. Então eu preciso comprar as mangueiras. Eu já comprei algumas coisas de conexão de combustível hoje, falta comprar só as mangueiras mesmo. Então falta mangueiras, preciso trabalhar lá na frente, colocar a bomba, conector de bomba, essas coisas. Aqui atrás ficou faltando então trocar o alternador, fazer as últimas conexões positivo ali e as de negativo de motor, além do conector da sonda. A sonda, por enquanto, é um capítulo à parte. Eu comprei essa sonda, é uma sonda original da linha Volkswagen Flex. Eu sei que tem um lance de pré e pós sonda. A sonda, na verdade, elas são iguais, o funcionamento é igual. O que muda é o tamanho do chicote dela, né? Essa aqui é uma sonda bem pequenininha, tá vendo? O meu conector de sonda tá logo embaixo aqui do buraco, então vai dar certo aqui.
para fazer o que eu tô planejando fazer. A única coisa que eu não sei ainda como fazer é o que fazer com esse conector desse tamanho. A ignorância do caramba. Então, se eu deixar solto aqui, vai ficar um bagulho meio... Não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Pensei até em cortar os cabos aqui e ligar direto no chicote, mas aí depois toda manutenção vai ser um problema. Eu não posso fazer por baixo dessa chapa aqui, porque se eu passar... O conector é muito grande, ele não passa aqui, eu teria que fazer um buracão aqui. Eu não estou muito afim de mexer com isso não. Pensei em passar por aqui, mas depois eu vou passar a mangueira do respiro aí. Eu não vou colocar o respiro para dentro do filtro, porque obviamente o motor admite ar quente, o que não é desejável. Então eu vou ter que colocar esse cara aqui de algum jeito, mas eu não sei como ainda. Provavelmente vai ficar aqui mesmo. Vai estragar um pouco o visual para quem olhar, mas vai ficar funcional. Não vai ficar lindo de morrer, não é wire tuck nem nada disso, mas não queria que ficasse esse negócio desse tamanho aqui, fora o outro que vai por cima ainda, né, que eu não tenho. Então ficou faltando fazer o conector da sonda, porque eu não tenho o conector ainda, vou comprar essa semana. Então eu acredito, espero muito, que no próximo final de semana eu consiga fazer a conversão. Mas eu não vou passar inicialmente o corrugado aqui, mesmo depois do motor todo montado. Vou esperar as primeiras partidas, vou esperar a primeira semana. E aí depois de uma semana que ele estiver andando, aí eu faço o acabamento final. Vou deixar só preso igual eu fiz aqui, né, separadinho, para não ter problema de cair ou em alguma coisa, ou romper o cabo, nem nada. Mas é isso. Beleza? Bom, tem amanhã ainda. Essa parte aqui de trás eu tô encerrando, eu vou juntar tudo aqui, deixar armazenado aqui de um jeito que não tenha problema aqui atrás. E talvez amanhã, se me der muita coragem, eu mexo com o tanque já. Então eu preciso remover o tanque, esgotar todo o combustível, limpar o tanque por dentro do melhor jeito possível, né? Limpar aquela peneirinha que ele tem embaixo, trocar a boia, porque a boia que tá lá tá vazando, tá uma porcaria, e bater uma tinta, dar uma lixadinha e bater uma tinta para melhorar um pouco o visual. Se me der coragem, eu preciso ver se eu tenho tinta ainda. Se me der coragem, amanhã então a gente dá uma pegada nisso aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Se tiver dúvida, alguma coisa, só mandar mensagem. Para não deixar passar em branco aí as críticas construtivas, né? Vamos dizer assim. Seria muito bom se no manual, né, não só dessa, mas de todas as injeções, tivesse a forma correta de se ligar todos os sensores. Então, pô, mas lá fala que no terminal 1 do TPS vai uma coisa, no 2 vai outra, tá bom. Só que tem, essa aqui é uma peça, por exemplo, que eu tenho, não tá legal, tá estragada. É uma peça original Volkswagen, só que não fala o que é conector 1, nem conector 2, nem o 3. Então, o do meio eu sei qual é. Agora esse aqui é o 3 ou 1. E esse aqui? Então não fala. Então seria ideal, olha, conector de TPS nesta posição. Esse é o 1, 2 e o 3. Conector não é sensor. E não só esse, né? Temperatura de ar, temperatura de óleo e outras coisas mais. Então perdi muito tempo nessa parte aí e ainda não tenho certeza se liguei tudo certo. Eu até poderia colocar o fusível lá dentro e testar, ver se
os sinais estão sendo passados corretamente para o modo. Eu não vou fazer isso porque, como eu te falei, como eu falei, né, tem faltando ali fazer conexão de positivo, vai que dá alguma zica, né? Então eu vou esperar que tá tudo conectado certinho. E aí eu coloco lá, quando o carro for um pouco antes do carro funcionar, aí eu testo se está funcionando o TPS e os sensores de temperatura. E sonda também, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Então, um abraço.